Em 2013 eu fui para as ruas aí, junto com uma garotada, meus filhos inclusive, né? Do nada surgiu um movimento no Brasil totalmente diferente. Não havia assim uma convocação centralizada às manifestações políticas, né? Não havia uma manifestação centralizada, não tinha assim um partido, um sindicato convocando. E a garotada saiu para a rua e esses movimentos ficaram famosos por uma frase, né? Assim, saímos do Facebook. Depois eu me lembro que o Castells, Manuel Castells, espanhol, pensador aí sobre digital, do qual eu nem tenho grandes concordâncias, mas ele pescou uma frase lá também na Espanha, que tinha acontecido algo parecido, e aconteceu também na Primavera Árabe, apareceu em vários lugares. Ele dizia assim, que os jovens queriam uma democracia, queriam uma outra democracia, não sabiam qual era, mas não queriam essa que está aí. E aquele momento, dentro da manifestação, quem participou daquelas manifestações, não havia, a grande novidade não era o conteúdo, né? Era a forma. Não existia um conteúdo central. Né? Se você disser, a própria Dilma chamou, eu gostaria de conversar com os líderes das manifestações. Quem assistiu às plataformas percebeu o seguinte: cada pessoa levava um cartaz. Brincadeiras, inclusive, quero aumento de mesada, não quero roubar meu quarto, aquelas coisas. Naquele momento, eu acho que de repente se consolidou, quem acompanha, né, a escola de Toronto, quem é seguidor da escola de Toronto, que nem a gente aqui, a Bia Modais, naquele momento é como se o McLuhan tivesse o seu momento Einstein. Einstein, numa das suas teorias, né, ele precisava provar que a luz fazia uma curva e aí aquilo tinha que ter um eclipse, e o eclipse acontecia de vez em quando e as pessoas iam num determinado lugar e tinha nuvem. Essa história está contada aí em livro, está contada no YouTube, você vai pegar, né? E naquele momento se confirmou aquilo que o Einstein estava fazendo, porque realmente ele disse, ó, se fizer assim, 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 no dia tal, no eclipse tal, você vai ver que há uma curva. Não entendo de física, mas mais ou menos, grosso modo, era uma coisa mais ou menos desse tipo. E acho que essas manifestações consolidaram uma coisa que o McLuhan tinha percebido, que o uso da mídia modifica algo dentro do cérebro. Eu não vou colocar o que é, porque hoje, com a neurociência, com todo o desenvolvimento que as pessoas têm do cérebro, né, algo dentro do cérebro, para efeito da análise que a gente quer fazer e para o nosso cliente, que é um cliente profissional e organização, ainda não precisa detalhar tanto o que muda lá dentro, mas alguma coisa dentro da mente se modifica. Se modifica a tal ponto, com tal dimensão, que manifestações passam a ser feitas diferentes. Ninguém combinou, de dentro para fora. Nós temos então uma mudança de forma, que é o que as pessoas estão estranhando. E como a gente está vivendo uma revolução de mídia, uma coisa muito rara, chegada da oralidade, chegada da escrita manuscrita, escrita impressa e agora, a gente está detalhando, a gente está vendo a situação acontecer. Então, o primeiro passo que a gente percebe, conforme o McLuhan diz, naquela famosa frase dele, mudou a mídia, mudou a sociedade, ou o ser humano cria a tecnologia recria o ser humano, né? Ou ainda aquela outra, o, não importa o canal que você está assistindo, a televisão está mudando a sua cabeça. Então, nós temos aí uma percepção de que a sociedade humana começa a se modificar no momento que ela passa a usar uma mídia, que é uma prótese,
E a topologia dessa prótese, se ela é mais vertical, nós temos uma sociedade mais vertical, e talvez na revisão, por exemplo, do nazismo, a distribuição dos rádios, como eles fizeram, uma promoção, em que as pessoas passaram a ouvir aquele rádio, uma rádio única, que só podia assistir uma estação, e ali então se fez a propaganda, há uma mudança da forma. E aí então você vai ver ali aquelas manifestações todas centralizadas, verticalizadas, todo mundo marchando do mesmo jeito. Talvez a gente ali então vai entender com mais clareza a relação das mídias com o nazismo, como a gente vai entender as relações das mídias com as manifestações de 2013, que são completamente diferentes. Então, a partir daí, a gente vai pegando aí a teoria do Freud, uma delas, né, em que ele diz que nós tivemos 3 feridas narcísicas, que o ser humano teve que desonipotencializar, quebrar a sua onipotência. Quando a gente descobriu que a gente não era o centro do universo, quando Darwin colocou que a gente era uma espécie que evoluía como todas as outras, e depois o próprio Freud, quando ele diz que a nossa mente, nós não controlamos 100% a nossa mente. E o McLuhan vai na onda do Freud. Nós não controlamos a nossa mente, ok, Freud. O McLuhan disse para o Freud, ok, Freud, verdade. Tanto não controlamos que quando vem uma nova tecnologia, mudamos muita coisa dentro dela. Então, a partir daí, então, a gente começa um outro processo de quebrar uma onipotência, e essa talvez seja uma das grandes dificuldades. Isso Freud chama a atenção. É uma grande dificuldade para o ser humano abrir mão da sua fantasia de poder, da sua fantasia de controle. Então, no momento que a gente tem que assumir que a gente não está com essa bola toda, a gente começa a ter uma dificuldade enorme para fazer isso. Então, aí nós temos, então, com McLuhan, a 4ª ferida narcísica. O que a Bimodais acrescenta nesse processo é dizer que esta mudança mental, ela sempre vai na direção da descentralização. A descentralização progressiva ajuda a gente a lidar melhor com a complexidade demográfica progressiva, e a gente vai criando sociedades cada vez mais horizontalizadas, em que as pessoas aumentam, né, a sua participação nas operações e nas decisões. Se a gente olhar isso no longo prazo, é o que acaba acontecendo, obviamente com idas e vindas no curto e no médio prazo. É um pouco por aí. O que você diz? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.